Abel Ferreira tem chance de deixar o Palmeiras? O empresário dele abriu o jogo sobre o futuro. E por que o Abel ainda não se reapresentou no Palmeiras? Ele que está em Portugal, a gente vai explicar para vocês aqui essas duas situações e também atualização sobre a situação do Bruno Fux, que o Sampaoli, novo técnico do Galo, já pediu ele de volta. E também por que o Flaco Lopes não participou da despedida do Messi. A gente vai abordar aqui com vocês esses 4 assuntos, então já chega com o dedão no like aí, por gentileza, você que é palmeirense, já conhece o nosso canal, você que não conhece aí também, se quiser, chega mais. Mas se você ainda não nos conhece e caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, cara, muito prazer, eu sou Bruno Ramos e na companhia do meu amigo Erlan Dias, nós estamos começando aqui mais um vídeo, então assiste até o final, se você curtir, aí sim, você deixa o seu like e se inscreve, tá? Fechado? Vamos junto falar desses 4 assuntos aqui? Então vamos aqui entender por que o Flaco Lopes ficou de fora da despedida do Messi, do 3-0 aí em cima da Venezuela. Ele que é estreante na lista de convocados da Argentina para a última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, né? O Flaco Lopes. Ele ficou até fora do banco de reservas, que ele foi cortado pelo Scaloni, e ao todo, o treinador da atual campeã do mundo, ele chamou 29 jogadores para essa data FIFA. Só que, no entanto, só 23 podem ser inscritos na partida oficial. Então, ou seja, além do Flaco, outros 5 nomes aí também não ficaram à disposição da comissão técnica. Ele que recebeu a sua primeira oportunidade com a camisa da Argentina, posso se destacar aí no Palmeiras, artilheiro, que ele é artilheiro, né, do Palmeiras com 17 gols, e ele está vivendo um bom momento com o Vitor Roque. Então, o que pode acontecer? O Scaloni, já como diria Abel, o que se diz é que ele respeitou a hierarquia do elenco da Argentina, tá? Então aqui, se você olhar até a escalação ali da Argentina depois contra a Venezuela, você vai ver que é um time, cara, recheado de estrelas e, infelizmente, nesse momento não tinha espaço ali para o Flaco Lopes. Agora, por exemplo, eles vão jogar a última rodada e agora, quem sabe, o Flaco Lopes pode vir para o banco de reservas, que agora a Argentina já está classificada, inclusive o próprio Brasil. A convocação do Ancelotti demonstrou isso também, né? Eles convocaram outros jogadores aí para dar mais rodagem, eles que enfrentam o Equador agora fora de casa, mas para você ter uma noção, ó, o elenco da Argentina, a frente da Argentina, o ataque da Argentina, o Julián Álvares e o Messi. Julián Álvares, Messi, Thiago Almada ali na meia e o Mastantuono. Então, ó, aí você vai e vai olhando o banco. Tem o Nicolas Gonzalez, tem Lautaro Martinez, tem caras ali que dificilmente não tem espaço para o Flaco, né? Então, talvez nessa rodagem que ele possa fazer agora, na última rodada, com a Argentina já classificada, o Flaco pode ir para o banco de reservas e, por que não, jogar ali 20 minutinhos do segundo tempo, que é protocolar, inclusive, do Scaloni. Ele costuma fazer algumas alterações ali entre 25 e 30 do segundo tempo, sempre nesse sentido, né? Até para deixar jogadores ali para rondar em volta do Messi. Quem sabe nós não poderemos ver Flaco Lopes agora e Messi jogando juntos. Mas difícil encaixar o homem ali, né? Não tem como, é muito cara bom, né? O cara, ele tá simplesmente na atual campeã do mundo, né, cara? E a Argentina vem crescendo bastante, o próprio Julián Álvares, né, jogando muita bola. Mas o Scaloni tá até meio que em fase. Ao mesmo tempo que o elenco dele é fechado, ele tá testando algumas peças, né? Igual o próprio Ancelotti agora levou o Andrés Pereira também, né? O cara queria vir pro Palmeiras ser convocado, deu certo, hein? Quem diria? Mas o Flaco, eu queria muito, velho, ver ele jogar. Eu confesso que eu ia assistir, eu não costumo assistir jogo da Argentina. Tava ansioso para assistir esse dele. Na hora que eu vi que ele não tava nem relacionado, eu tirei na hora. Falei, deixa eu jogar um videogame que é mais interessante. Mas o Flaco, eu torço muito para ele, cara. Realmente é um menino muito bom. A gente já falou aqui sobre o lance dele ter sido reserva no Palmeiras em vários momentos e ter ficado de boa, né? Cabeça erguida, continuou trabalhando. Então, para ele hoje chegar numa campeã do mundo, na atual campeã do mundo e ficar ali esperando o momento para ele vai ser fichinha, né, cara? E não duvido nada, não, na hora que ele tiver a oportunidade dele aproveitar, porque a Argentina também tá numa fase, né, cara? Tá impressionante. Além de ser um time de muita qualidade, tá dando tudo muito certo. E o Messi acho que deu uma despistada sobre a última Copa aí, mas acredito que ele vai jogar sim um ano aí. E aí, não sei não, pode ser que o Flaco esteja lá, pelo menos no grupo, né? E vai saber, né, se ele não herda o pacto do Palmeiras, não faz aqueles famosos gols ali de último minuto, bola aérea. O Flaco acho que é uma opção legal, tanto pro Palmeiras quanto pro Argentina. Se seguir nessa toada, o Ancelotti em breve tem que convocar o Vitor Roque, hein? Vamos ver aí.
O que pode acontecer? A gente pode ter Flaco na Argentina e Vitor Roque no Palmeiras, por que não? Seria muito interessante aí para a próxima Copa, pode ser possível. E vamos falar de Bruno Fux. A gente comentou que o Sampaoli ele pediu a volta do Bruno Fux, mas tem algumas questões contratuais aí, atualização da situação do Bruno Fux. Então o que acontece? Ele pertence ao Atlético, mas pode não retornar para o Atlético. Por quê? Depende da decisão do Palmeiras sobre o empréstimo do jogador. O Fux ele está emprestado para o Palmeiras até o final desse ano e o contrato ele prevê o seguinte: opção de compra junto ao Atlético. Se o Palmeiras exercer essa cláusula, o Bruno Fux fica no Verdão. Mesmo se o Galo quiser contar com ele, não tem choro nem vela. Tá aí, senhores, a grande importância de vocês fazerem um bom contrato, né? Tudo que você for fazer na tua vida, sempre redija, se você não sabe fazer contrato, tem um bom advogado que faça um contrato para você. Então, aqui, qual que é a grande questão? Não adianta, pode vir o presidente do Galo, pode vir o Sampaoli, pode vir o Hulk na porta do CT. Essa é a importância de você ter um bom contrato redigido. Então, o Palmeiras está bem cercado nessa situação. O que acontece aqui? O Galo gostaria do Bruno Fux de volta, mas se o Palmeiras exercer a sua cláusula, o Bruno Fux fica no Verdão, mesmo se o Galo quiser manifestar o interesse, quiser a volta dele, para contar com ele novamente. Então, o Palmeiras está satisfeito com o desempenho do Bruno Fux e tem muito interesse em comprar o jogador. A tendência é que o Palmeiras adquira o jogador e a decisão deve ser oficializada no fim da temporada. E a vontade de ficar com o Bruno Fux, ela existe aí desde os primeiros meses do ano. Inclusive, a opção de compra gira em torno de 4,5 milhões de dólares, 24 a 25 milhões de reais, tá? E o retorno do Bruno Fux ao Atlético, nesse momento, ele é quase que... Ele é improvável, né? A real é essa, ele é improvável. O Sampaoli, que é conhecido por pedir reforços, ele pode não contar com o Bruno Fux porque ele se destaca no Palmeiras. Ele está sendo... Dá para se dizer um 12º jogador? Não sei por que não, porque ele é um cara reserva e ele entrou no time do Palmeiras e ele costuma ir muito bem. Ele se destacou especialmente quando o Murilo desfalcou o time por lesão. Então ele acabou sendo titular aí em vários jogos seguidos, incluindo nas 2 partidas do Mundial de Clubes contra o Botafogo e contra o Chelsea. Ele soma 25 jogos na temporada e é um cara importante, né? Aqui a importância de você redigir um bom contrato, né, senhor Hernandes? Fica quietinho aí, né? E o Palmeiras que trate logo de... Eu não sei como que é, né? Questão burocrática, se já dá para fazer essa compra, se tem que esperar a janela, enfim. Independente disso, já é bom já deixar certo, já não dá nem espaço, né? Eu só aceitaria liberar se o Atlético trouxesse, igual você falou, o Hulk vir na porta do CT, deixa o Hulk aqui, e aí eu ainda penso ainda, viu, pela questão da idade. Deixa o Hulk aqui, devolve o Hulk, mas... De maneira geral, falando de maneira séria mesmo, não tem nem conversa, né, cara? E a gente falou ontem do Gomes, né? O Gomes já tá cheio, já tem uma certa idade, aos poucos vai também perdendo a sua velocidade, perdendo a questão física, e o Fux tá ali meio que no auge físico do jogador, né? Então, bom deixar quietinho, e eu gosto muito desse modelo, inclusive acho que o Palmeiras poderia até fazer mais vezes desse empréstimo com opção de compra, para você realmente, praticamente fazer um teste, né? A gente fez o mesmo com o Lázaro, né? O Lázaro foi um bom teste para a gente não gastar dinheiro à toa. Tudo bem, você gasta dinheiro no empréstimo também, mas você não gasta aquele montante absurdo, né? Então o Lázaro veio, não rolou por um ano, você simplesmente não gastou, que era na época 60 milhões, né? Alguma coisa assim. E agora o Fux já é ao contrário, veio e deu certo, aí você sabe que vale a pena gastar. Então se eu fosse o Palmeiras, eu faria mais contratações nesse molde aí, porque é um teste interessante. Então tá aí, senhores, atualização sobre o caso do Bruno Fux. E vamos falar de Abel Ferreira, né? Por que o Abel Ferreira ele não participou da representação do Palmeiras? O elenco do Palmeiras retomou as atividades aí depois do clássico contra o Corinthians, lá no centro de treinamento. O elenco do Palmeiras que fez a representação na quinta-feira, no dia 4, na academia de futebol lá em São Paulo. E o grupo de jogadores eles receberam folga nessa semana depois do empate lá no clássico contra o Corinthians. E o Abel Ferreira ele viajou para Portugal para resolver problemas particulares, né? Segundo aí as informações que a gente tem, e não há um prazo oficial para retornar no país. E no jogo contra o Corinthians ele recebeu o cartão amarelo, e aí ele estava suspenso da próxima partida, e o Palmeiras afirmou que não vai se manifestar
sobre o caso. Enfim, nos dias de folga aí, alguns jogadores em tratamento de lesão foram no CT, o Maurício, o Rafael Veiga, o Paulinho, fizeram atividades de preparação física, e o treino ele ficou marcado aí por ser o primeiro do Andrés, que já foi convocado, inclusive, ele desembarcou no Brasil aí no início da semana e já foi convocado. E o Palmeiras volta a jogar só 13 de setembro contra o Internacional pela 23ª rodada do Brasileirão, depois da data FIFA, a partida aí que acontece no Allianz às 18 horas. Bom, dizem que é problema particular do Abel, mas tem que ser algo muito grave, né? Assim, algo realmente para resolver, para ele resolver o quanto antes, porque o time já voltou a treinar, né? Era interessante que ele pelo menos estivesse acompanhando a rapaziada aí, né? A gente falou da chegada do André, que culminou com a convocação, né? Mas vamos falar que não houvesse a convocação, que ninguém esperava nesse momento. Era para ele estar aí já fazendo esse trabalho para o Andrés poder estrear contra o Inter, né? O Andrés foi convocado, mas era para ele estar aí trabalhando para o time poder voltar aí contra o Inter bem. Tudo bem que muitos dizem que o Abel, se for ver, nem dá muito treino mesmo, são, né, os auxiliares ali, ele fica meio que acompanhando de maneira geral ali, fazendo as correções, mas isso me incomoda, cara. Eu não sou um cara chato, tipo, às vezes jogador na folga, vai pra balada, o pessoal tava postando o Paulinho no pagode, eu quero que se lasque o Paulinho no pagode, tá ligado? O Paulinho joga no pagode, sem perna, ele joga bola pra caramba, não tem problema com isso, mas a questão do Abel, como ele tá à frente do comando, né, e todo o elenco voltou, seria muito interessante dele estar junto mesmo. Aí eu também não sei qual é a questão séria que ele foi resolver lá, e óbvio, não dá para fazer juízo disso. Mas se não for algo muito sério, eu acho que era interessante ele estar por aqui, né, cara? Até pro elenco se sentir próximo. Eu não sei como isso bate no elenco, né? Eu não sei se ele abre o jogo, ó, gente, ó, vou ficar tanto dia fora, por isso. Porque a gente sabe, né? Jogador também é zoiudo, né? Pescoçudo. Pô, o cara não tá aqui, pô, já 3 dias que a gente voltou, o cara não tá aqui ainda dando treino e tal, né? Então, se a comunicação interna tiver ok, para mim também tá de boa, porque realmente a gente não sabe desses detalhes, do porquê que o cara saiu. Mas é interessante, o técnico tá aí. Passa muito do lance da vontade, né? Que a gente fala, da vontade de querer estar no Palmeiras, né? De querer estar dando treino, de querer estar, né, montando um time, um time novo. Acho que é a primeira, desde que chegou toda essa galera, eu acho que é a primeira parada com mais tempo, assim, se eu não estiver enganado. Então era bom estar por aí. Mas, né, falando na questão da montagem do time, os auxiliares estão aí, eles sabem o que fazem, mas, né, fora o lance da falação, né, digamos assim, a torcida não tem gostado mais nada disso, né, o Abel, eu acho que ele já percebeu que ele não é unanimidade mais, então quando ele dá essas sumidas, entre aspas, aí a galera não gosta muito. Então, deixa aí nos comentários aí o que você pensa a respeito, mas realmente, né, o que se tem aí até o momento é que o Abel foi resolver problemas particulares, né, sem emitir juízo de valor aqui do que o cara tá fazendo lá, mas em contrapartida, eu penso que, se possível, né, era para ele estar aí já treinando a rapaziada, mas enfim, vamos acompanhar aí o próximo jogo do Palmeiras, que inclusive é dia 13, praticamente aí você tem 7 dias, né, uma semana pro jogo do Palmeiras contra o Internacional no Allianz Parque. E o empresário dele também falou sobre o futuro do técnico, né? Falou sobre... ele tá cheio de especulação, né? Teve algumas possíveis especulações de saída se o Abel Ferreira segue ou não no Palmeiras. E o empresário dele comentou, o Hugo Cajuda, ele afirmou que garantiu o compromisso do Abel com o Palmeiras e que o Abel não deixará o clube na reta final da temporada, né? Não tá falando de 2026. Só nessa semana, o Abel ele teve o seu nome vinculado aí com o Al-Ahly e agora com o Fenerbahçe da Turquia. O próprio Hugo Cajuda falou assim, ó, pode vir quem vier, o Abel não sai do Palmeiras no meio de uma temporada. Então, até o final do ano, você pode ter o Abel garantido aí. E nos bastidores, o Palmeiras não vê nenhum movimento do Abel Ferreira para deixar o clube, tá? A diretoria vê o técnico aí como nome certo para fazer a reestruturação do time, depois de 2 janelas e mais de 700 milhões investidos no time, visando também aí as próximas temporadas. E o Abel ele tem contrato com o Palmeiras até o fim dessa temporada. O Palmeiras tem pressa para a renovação, que é a renovação até 2027. A assinatura ainda não aconteceu, mas Hoje, os dois lados acreditam que a renovação sairá, tá? Ele é o técnico mais longevo do Palmeiras. Então aqui, o empresário dele, que basicamente disse, choveu no molhado, né? Falou que o Abel
deve ficar nessa temporada, e aí a questão contratual, o cara não pode afirmar isso aí, mas, cara, se tratando do que a gente já falou aqui, né, tanto do voto de confiança que a Leila deu para ele ali na questão do Al-Sadd, né, ele fez um investimento absurdo, inclusive trazendo jogadores que ele pediu, né? Então aqui, o Andrés Pereira é um pedido do Abel, né, diga-se de passagem. Então, nesse caso, a renovação ela só não acontece mesmo se for por uma temporada catastrófica agora nesse segundo semestre, né, ou algo realmente de contrato, né, algo assim, algum imbróglio entre ele e a Leila. Mas o empresário do Abel ali fez aquele discurso protocolar, né, cara? Tá esperando aí o avanço nas negociações, que para mim, a informação que eu tenho é que já tá tudo alinhado. O Abel só tá esperando um bom momento ou provavelmente um título para avisar que fica no Palmeiras. O título de qualquer forma viria aqui. A final da Libertadores é em novembro, né? E o brasileiro antes acabaria dia 21 de dezembro, agora voltou umas semanas para trás porque colocaram a Copa do Brasil. Então é final do ano de qualquer jeito, né? E eu gostaria que tivesse essa renovação antes. Mas, né, a gente sabe como que funcionam as coisas, até talvez um certo receio de renovar e aí o time não performar, né? Daí ficar aquela pressão e tal. Então, eu sei que tem sido conduzido de maneira bem profissional, né? A gente vem falando sobre isso, mas eu realmente me preocupo muito com o tempo das coisas, né? Chegar a dezembro, está, sei lá, disputando o brasileiro ponto a ponto. A gente tá vendo como que tá o Flamengo. Chega lá, sei lá, última rodada, não ganha. A última rodada já é quase meio de dezembro. Aí que você vai decidir se fica ou não, né? É uma coisa meio preocupante para mim. Mas tomara que assim, se a gente já falou disso e acredito que já tenha os nomes ali, ou a capivara dos outros técnicos, até porque anos depois a gente descobriu que o Abel já tinha isso, né? Que apesar que ele não era conhecido público, o Palmeiras já tinha ali todo o conhecimento, já sabia quem ele era, né? Não foi a primeira opção, mas já sabia quem ele era. Então eu espero que tenha isso agora, né? Que você chegue lá na salinha do Anderson Barros, você abra ali uma gaveta e tenha pelo menos uns 4, 5 nomes ali já bem conhecidos assim do clube. Porque não dá para ficar enrolando muito, não. O Palmeiras hoje mudou muito o nível, né? Vai chegar 2026, já tem que começar bem, né? A gente sabe como que é aquela história, né? O Paulista, coloca o time da base para jogar. Primeiro jogo que você empata com o Ituano já vira uma crise absurda. Então já tem que começar o ano bem, e isso passa muito pela manutenção, pela troca rápida de um técnico. É isso então, meus amigos. Trouxemos para vocês aqui muitas informações. Deixa aí nos comentários, por gentileza. Trouxemos aqui informação, atualização do Bruno Fux, o Flaco, né? Porque ele não foi relacionado. Ele deve ser relacionado agora no próximo jogo contra o Equador, respeitando a hierarquia ali da Argentina. O empresário do Abel abrindo o jogo aí, falando, né, a respeito da chance dele sair do Palmeiras. Pelo menos nesse segundo semestre nós não teremos Abel fora do Palmeiras. Então o que se pode acontecer aí talvez é só um imbróglio de renovação, mas o clube e o treinador, eles estão acertados, tá? A informação que eu tenho não foi falado publicamente ainda, mas a informação que eu tenho é que estão acertados e estão esperando um momento bom para anunciar isso aí. Inclusive o próprio Abel dá a canetada lá, né? Mas eles estão bem adiantados nesse sentido. E falamos desses 4 assuntos aí. Por gentileza, cara, deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito dessas situações que nós trouxemos aqui para vocês. E dá um like no canal, cara. Muito importante. No canal não, no vídeo, por gentileza. Você chegou aqui até o final, você não está inscrito? Olha se você está inscrito. Se você está pelo celular, você deu like, vê se aparece o botãozinho hypar. Só aparece pelo celular, viu? Você clicou no botãozinho no like aí, vai aparecer o hypar aí na tua tela, tu clica no hypar e o nosso vídeo fica melhor colocado aí para todos que são palmeirenses também, para você acaba recebendo informação em primeira mão e também muita resenha, muito debate aí. Fechado, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu!